Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Destruição do Vento. Capítulo 651. Jiraiya mais uma vez pegou seu livro sem tirar os olhos do campo de treinamento. Ele se perguntou: o que está acontecendo na vila? Eu posso entender alguém protegendo um complexo, mas por que os campos de treinamento também têm milhares de focas? Se eu não tivesse usado o chakra da natureza para detectar, eu poderia nem ter detectado Naruto dentro dessa densa rede de selos. Deixe-me ver o que ele está fazendo lá dentro. Jiraiya ficou completamente imóvel. Pequenas quantidades de chakra da natureza entraram em seu corpo e se misturaram com seu chakra. Cerca de meio minuto depois, seus olhos começaram a se transformar e começaram a parecer semelhantes aos dos sapos. No entanto, como a quantidade de chakra da natureza que ele absorveu era tão baixa, ele não ganhou outras características dos sapos. Claro, essa baixa quantidade de chakra da natureza não era suficiente para Jiraiya entrar no modo sábio. Também não era muito útil em combate. Em vez disso, servia apenas para um propósito, que é sentir. Embora a detecção usando o chakra da natureza levasse mais tempo e restringisse sua mobilidade temporariamente, ela tinha várias vantagens. Para começar, outros sensores não detectariam ninguém os detectando. Isso o tornava perfeito para missões secretas que Jiraiya frequentemente realizava, seja para a vila ou para si mesmo. Mais importante, os selos tradicionais não conseguiam bloquear técnicas de detecção baseadas em chakra da natureza. Se Jiraiya tivesse usado outros meios para sentir Naruto, ele nunca teria sido capaz de senti-lo dentro daquele campo de treinamento, pois bloqueava tudo, exceto a técnica de detecção de espaço-tempo de Fujin e técnicas baseadas em Senjutsu, já que Fujin não tinha os selos para negá-los. Jiraiya ficou surpreso que Naruto não estava mais no campo de treinamento. Em vez disso, ele o sentiu a alguma distância perto do rio. Ele pensou então: Naruto está treinando lá agora. Ele parece estar treinando algum tipo de jutsu de vento. O que está ao lado dele deve ser Suzuki Fujin. Os olhos de Jiraiya voltaram ao normal enquanto ele pensava: eu vou lá em vez disso. Aquele lugar é muito melhor do que qualquer um desses dois. Jiraiya começou a caminhar em direção a ela enquanto pensava: ainda assim, eu não esperava ver tais visões ao retornar à vila. Pessoas celebrando abertamente sobre um ninja de 16 anos derrotando Orochimaru 2 vezes? Uma casa escondida atrás de milhares de selos sem nada suspeito dentro dela. E 5 crianças praticando Kekkei que não deveriam estar em Konoha. A vida é cheia de mistérios. Talvez eu devesse usar um pouco disso para minha próxima história. Uma jovem princesa é aprisionada por seu pai em uma casa dessas, enquanto seu príncipe atravessa o inferno para se reunir com ela. Sim, esse livro deve ser um sucesso total. Jiraiya imediatamente anotou suas ideias para seu próximo livro enquanto planejava mais algumas viagens de pesquisa. Alguns minutos depois que Jiraiya saiu, um guarda da Anbu entrou no complexo. Ele queria encontrar Fujin, mas descobriu que Fujin não estava lá. Então ele rapidamente passou uma mensagem para Macaco antes de sair. Macaco foi ao campo de treinamento para informar Fujin sobre a mensagem. Na margem do rio, Fujin estava observando Naruto treinar quando recebeu memórias de seu clone das sombras. Ele pensou: Hiruzen quer me ver? Isso é em relação ao que ele disse ontem? Fujin criou um clone das sombras para vigiar o treinamento de Naruto e cintilou em direção ao prédio do Hokage. Em outro lugar, confusão podia ser vista no rosto de Orochimaru. Se algum de seus subordinados estivesse próximo a ele, ficaria surpreso ao ver tal expressão no rosto de seu mestre. Orochimaru murmurou: onde está Kabuto? Por que ainda não ouvi falar dele? Orochimaru esperava que Kabuto o encontrasse logo depois. Afinal, o disfarce de Kabuto tinha sido descoberto. Ele não tinha nenhuma razão para ficar dentro de Konoha. Sabendo que eles tinham que preparar um ataque contra Konoha, Kabuto deveria estar ao lado de Orochimaru, ajudando com tudo. No entanto, ele não só não havia retornado para o seu lado, como nem mesmo havia enviado uma mensagem para Orochimaru. A primeira pergunta que Orochimaru teve foi se Kabuto foi capturado por Konoha. No entanto, ele rapidamente analisou: não, esse não deveria ser o caso. Eu só fui embora depois que não consegui mais rastreá-lo. Fujin e Kakashi também não deveriam ter conseguido rastreá-lo. E o sensei ainda estava na torre. Além disso, mesmo que o rastreassem, não seriam capazes de capturá-lo silenciosamente. A batalha teria atraído a atenção de todos em Konoha. Então, eles não seriam capazes de mantê-la em silêncio e eu já teria recebido relatórios. A menos que Kabuto tenha me traído. Orochimaru não tinha certeza sobre essa especulação. Ele pensou: Kabuto é muito leal a mim. Apesar de como ele age, tenho certeza de que ele teria voluntariamente dado seu corpo para mim e teria se sentido honrado se eu tivesse pedido. No entanto, ele tem um histórico de mudar de lado. Mas, o que Konoha poderia ter oferecido a ele para fazê-lo me trair? Orochimaru pensou por um longo tempo, mas não conseguiu chegar a nenhum palpite razoável. Ele pensou: não deveria ser esse o caso. Tenho a sensação de que algo mais está acontecendo. Algo muito suspeito. Mas o que poderia ser? Por uma razão inexplicável, o rosto de Fujin apareceu na mente de Orochimaru. Mas ele não tinha nada que pudesse levá-lo a acreditar que Fujin estava envolvido. Afinal, da perspectiva de Orochimaru, embora Fujin fosse forte, ele era apenas um ninja comum de Konoha que foi influenciado por Hiruzen como os outros. Sem saber dos pensamentos de Orochimaru, Fujin chegou ao escritório de Hiruzen. Para sua surpresa, 2 genins e um Jounin de Kusagakure estavam presentes em seu escritório. Ele os identificou facilmente e olhou para Hiruzen, imaginando por que ele havia sido chamado. Hiruzen notou seu olhar e disse: Fujin, este é Kuroku Uzanai. Ele é o Jounin sensei deste esquadrão Kusa. Ele queria perguntar algo a você. Fujin virou seu olhar para Nai e pensou: ele está aqui por Karin? Considerando a habilidade dela, não é estranho que Kusa esteja preocupada. Mas se eles estivessem tão preocupados, por que a mandaram aqui com companheiros de equipe tão fracos? O olhar de Fujin deixou a Nai tensa.
Se fosse qualquer outra pessoa, ele poderia ter tentado ser mais agressivo para obter mais informações. No entanto, na frente do espadachim espectral que recentemente derrotou Orochimaru, ele não ousou mostrar nenhuma agressão. Anai disse respeitosamente: como você sabe, o esquadrão deles também tinha uma garota com eles. Infelizmente, eles se separaram no segundo dia e não conseguiram encontrá-la depois. Eu estava pensando se você sabe alguma coisa sobre isso ou sobre o paradeiro dela. Fujin respondeu casualmente: se ela está desaparecida há tanto tempo, ela provavelmente está morta. É bem comum na Floresta da Morte. Quanto ao paradeiro dela, você acha que eu estava lá para tomar conta dos genins? Anai respondeu imediatamente: não, claro que não. No entanto, esse exame não foi natural. Afinal, Orochimaru interferiu no exame. Se ele tivesse Karin como alvo, ela não teria chance contra ele. Fujin respondeu: eu lutei com Orochimaru no primeiro dia. Ele não entrou na Floresta da Morte novamente. Já que ela desapareceu no segundo dia, ele não deveria ter nada a ver com isso. Fujin voltou seu olhar para os dois genins e perguntou: quando vocês a viram pela última vez? E como vocês se separaram? Ver seu sensei agindo subservientemente assustou os genins. O olhar feroz de Fujin os fez suar de medo. Ambos sentiram que suas cabeças rolariam se mentissem. Eles imediatamente contaram tudo. Fujin olhou para eles com desdém e disse: vocês deixaram sua companheira de equipe sozinha naquela floresta perigosa e tiveram a coragem de vir aqui e nos pedir explicações? Vocês ao menos tentaram procurá-la, ou simplesmente ignoraram o fato de que ela estava desaparecida? Os genins imediatamente responderam: tentamos procurá-la, mas não conseguimos encontrá-la. Em vez disso, só encontramos suas roupas, óculos, um pouco de sangue seco e alguns fios de cabelo. A expressão de Anai ficou feia quando viu os genins despejarem tudo. No entanto, ele não os culpou. Enfrentar Fujin e Hiruzen ao mesmo tempo era extremamente exigente para ele, apesar de sua experiência. Para dois genins inexperientes, era impossível resistir a qualquer um deles. Fujin virou seu olhar para Anai e disse: olhando para as evidências, temo que não haja muito que Konoha possa fazer. Ela deveria estar morta há muito tempo e talvez na barriga de alguma fera selvagem agora. Anai assentiu de má vontade e disse: entendo. Obrigada por cooperar conosco. Ele olhou para Hiruzen e agradeceu também antes de sair. Fujin esperou que eles saíssem antes de se virar para Hiruzen e dizer: isso foi estranho. Desde quando Kusa começou a se preocupar com um genin que não conseguia nem sobreviver na floresta? Capítulo 652. Desde quando Kusa começou a se preocupar com um genin? Fujin perguntou com uma cara tão direta que ele seria a última pessoa de quem alguém suspeitaria. Hiruzen respondeu: a identidade da genin era um pouco especial. Ela era do clã Uzumaki e tinha uma excelente habilidade de cura. Fujin franziu a testa e perguntou: o clã Uzumaki? O que ela estava fazendo em Kusagakure então? Considerando nossa história, não deveríamos ter acolhido todos os sobreviventes Uzumaki? Hiruzen suspirou e respondeu: aparentemente a mãe dela se refugiou lá. Infelizmente, quando eu soube da existência deles, eles perceberam o quão útil era a habilidade dela e a exploraram ao máximo, mantendo-a protegida o tempo todo. A única maneira de resgatá-la era massacrar muitos ninjas de Kusa, o que não era sensato naquela época. Ela morreu há alguns anos e sua filha assumiu esse papel. Eles a exploram desde então. Fujin demonstrou uma expressão pensativa e disse: é uma pena. Você deveria ter me contado sobre isso antes. Talvez pudéssemos ter feito alguns arranjos para ela e a introduzido na Anbu como o resto das crianças. Hiruzen ficou sério e disse: Fujin, você não deve olhar para todas as situações pela mesma lente. Sequestrar qualquer genin participante do exame Chunin é algo que nunca deve ser feito, independentemente de quem seja. Mesmo se escondermos esse genin na Anbu, o segredo será revelado mais cedo ou mais tarde. Uma vez que isso seja feito, cada vila inimiga usará isso como uma oportunidade para arrastar nossa reputação pela lama. Nossos aliados ficarão com medo de nossas intenções e pararão de enviar seus talentosos genins para os exames Chunin. E quando nossos genins forem para outras vilas para participar, eles farão um movimento em nossos talentosos genins. Como resultado, o exame Chunin perderá seu significado enquanto nossas alianças se tornarão extremamente inconstantes e não confiáveis. Seria um golpe enorme para a vila quando a próxima grande guerra estourasse. Se você quer sequestrar e induzir alguém de fora de Konoha, então você precisa fazer isso quando eles estiverem fora de Konoha, não, fora da Terra do Fogo. Dessa forma, mesmo que alguém aponte o dedo para nós, podemos inventar qualquer história para fazer parecer que somos os mocinhos. Por exemplo, se eu soubesse sobre esses dois Uzumakis antes de Kusa reconhecer sua importância, eu teria enviado Anbu para sequestrar os dois. Nós os teríamos levado para Konoha e os mantido escondidos. No futuro, quando Kusa percebesse que os temos, eu teria inventado uma história sobre como alguns de nossos ninjas os resgataram de seus sequestradores, que fugiram ao ver os ninjas de Konoha e disseram que a dupla mãe e filha pediu a proteção de Konoha. Dessa forma, mesmo sabendo que a história é inventada, eles não podem fazer nada a respeito e só podem arcar com essa perda. Fujin ouviu atentamente e analisou: isso é verdade. Eu não tinha considerado os impactos geopolíticos de tal movimento. Embora, para ser justo, eu não tenha analisado muito e estava apenas dizendo isso porque era um movimento natural e porque não há nada que Hiruzen possa fazer sobre Karin agora. Fujin assentiu e disse: eu não havia considerado esses fatores. Obrigado por me avisar. Hiruzen sorriu e disse: você deveria no futuro.
Seja como líder de uma vila oculta ou como um simples negociador, você deve sempre considerar todos os aspectos para não acabar prejudicando a vila a longo prazo. De qualquer forma, deixe esse assunto. É tarde demais para discutir de qualquer forma. Eu tinha outro motivo para chamá-lo aqui. Hiruzen levantou-se da cadeira e disse, siga-me. Hiruzen saiu do escritório e Fujin rapidamente o seguiu. Os guardas da Anbu também os perseguiram, mas lutaram para acompanhá-los. Em um minuto Fujin e Hiruzen estavam parados na frente da mesma casa em que estavam há quase 6 anos. Fujin disse, ele chegou cedo desta vez. Sons altos de metais colidindo podiam ser ouvidos enquanto Hiruzen assentiu e disse, sim, eu pedi para ele vir o mais rápido que pudesse. Não é muito comum que eu faça isso, então ele não vai recusar meu pedido. Fujin assentiu. Os dois caminharam em direção à casa. O coração de Hiruzen sangrou sabendo quanto a visita àquela casa lhe custaria, mas ele se preparou pensando, mesmo que isso custe muito à vila, Fujin derrotou Orochimaru. Ele o forçou a recuar 2 vezes. Dar a ele essa recompensa não é injustificado. Sem mencionar que não ficaria bem para Konoha se nosso jovem mais talentoso não tivesse uma boa arma. Felizmente para Fujin, Hiruzen não sabia que Fujin tinha a lâmina do espírito do trovão e também as lâminas Kiba com ele. Caso contrário, ele não estaria disposto a gastar tanto, apesar do feito incrível de Fujin. Ao bater na porta, Hiruzen pensou, bem, isso é apenas temporário. A vila deve ganhar mais apenas vendendo uma parte dos lotes ao redor do sala de orientação nos próximos 6 meses. Otamomo abriu a porta e deu as boas-vindas a Hiruzen e Fujin. Os guardas Anbu de Hiruzen ficaram do lado de fora da casa. Hiruzen e Fujin entraram na sala onde um velho, vestido com vestes brancas, estava sentado. Sentados atrás dele estavam 4 homens de meia idade, todos seus aprendizes. Hiruzen sorriu e disse, é bom ver que você ainda está saudável e forte, Fujidono. Sua jornada foi pacífica? Furutani Fuji cumprimentou de volta, é bom ver que você ainda está no topo das coisas como sempre, Lord Hokage. A jornada foi pacífica graças ao esquadrão que você enviou para nos escoltar, mas meus velhos ossos estão achando difícil continuar viajando tanto. Ele olhou para Fujin e perguntou, de qualquer forma, você me chamou aqui em tão pouco tempo para fazer outra espada para ele, certo? Hiruzen apenas assentiu. Fuji olhou para Fujin e perguntou com um sorriso no rosto, como você quer que sua espada seja feita dessa vez? Assim como Jiraiya, Furutani Fuji também ouviu pessoas falando sobre Fujin derrotando Orochimaru. Então ele era muito mais respeitoso. Fujin respondeu casualmente, uma espada que conduz o fluxo de chakra do vento perfeitamente enquanto é tão resistente e firme quanto pode ser. Use os melhores materiais que puder para garantir que esses 2 aspectos não sejam comprometidos de forma alguma. Os olhos de Furutani Fuji se arregalaram momentaneamente e ele olhou para Hiruzen. Vendo que Hiruzen não contradizia Fujin, ele pensou, então Konoha está se esforçando ao máximo para criar uma espada. Os rumores devem ser verdade. Esse garoto deve ter realmente derrotado Orochimaru. Ele sorriu e disse, para criar tal espada. Fazer essa jornada valeu a pena, afinal. Vamos discutir isso com mais detalhes. Fuji imediatamente informou Hiruzen e Fujin sobre quais materiais ele poderia usar, qual seria o processo, os ferreiros que o ajudariam e outros detalhes. Eles discutiram o comprimento, largura e peso da espada, juntamente com outras especificações. Depois que tudo foi discutido, eles finalmente começaram a falar sobre o aspecto mais importante, pelo menos da perspectiva de Hiruzen. Furutani Fuji analisou tudo e disse, Senhor Hokage, considerando tudo, o custo da espada será de aproximadamente 370 milhões de ryu. Hiruzen já esperava isso considerando os materiais que estavam sendo usados para criar a espada e o número de ferreiros renomados que estariam trabalhando nela. No entanto, isso não era motivo para concordar com o preço. Um olhar de descrença apareceu no rosto de Hiruzen assim que ele ouviu o preço. Ele disse, isso é muito caro, Fujidono. Reduza. Fujin olhou para Hiruzen e pensou, a atuação dele é muito boa. Conhecendo-o, ele deve ter percebido qual seria o preço antes mesmo de entrarmos nesta casa. Enquanto outros se sentiriam pressionados a enfrentar Hiruzen, Furutani Fuji não era desleixado. Ele tinha décadas de experiência em negociação também e facilmente viu através do ato de Hiruzen. No entanto, considerando a posição de Hiruzen, ele não ousou apontar isso. Em vez disso, ele mostrou uma expressão difícil e respondeu, Lord Hokage, como você pode ver, o custo dos materiais em si será muito alto. Considerando os altos requisitos da espada e o fato de que você precisa dela em menos de 3 semanas, não serei capaz de fazê-la sem a ajuda de outros ferreiros de primeira linha. Mesmo se eu concordar em não incluir nenhuma taxa de fabricação para mim, precisarei pagar a eles uma quantia considerável para obter ajuda em tão pouco tempo. Hiruzen imediatamente balançou a cabeça e disse, pelo contrário, considerando o alto nível da espada que você estará criando, outros estarão interessados em trabalhar de boa vontade. Afinal, não é todo dia que você consegue criar uma espada desse nível. Se eles perderem essa oportunidade, quem sabe quando conseguirão outra? Fuji respondeu imediatamente, mesmo nesse caso, não poderei reduzir muito o preço. No máximo, posso reduzi-lo para 350 milhões de ryu. Capítulo 653. No máximo, eu conseguiria reduzir para 350 milhões de ryu, disse Fuji enquanto fazia uma expressão como se indicasse que estava doando seu rim. Claro, a pessoa com quem ele estava negociando não se moveria mesmo se alguém realmente fizesse isso. Hiruzen apontou que o custo do material seria de apenas 225 milhões de ryu e começou a negociar a partir daquele ponto. Pela próxima meia hora, os aprendizes de Fuji e Fujin conseguiram assentos na primeira fila para 2 veteranos negociando. Os aprendizes de Fuji pensaram, uau, eu não sabia que meu mestre conseguia negociar tão bem. Mesmo na frente de alguém como Hokage, ele não recua. Enquanto isso, Fujin analisou como esperado.
Suas habilidades de negociação estão fora do comum. Embora eu tenha tido grande sucesso em Kusa, minhas habilidades de negociação foram baseadas na ameaça de usar a força. Em comparação, Hiruzen não ameaçou o uso da força nenhuma vez e ainda assim ele reduziu Fuji para 300 milhões de ryu. Enquanto Hiruzen e Fuji estavam em uma discussão intensa, Naruto conseguiu usar o Jutsu Avanço Infinito corretamente pela primeira vez. Ele imediatamente veio correndo em direção ao clone de Fujin e disse: Fujin, você viu? Eu já dominei o Jutsu. O clone de Fujin se divertiu com seu entusiasmo e respondeu: já aprendeu o Jutsu? Você só conseguiu executá-lo com sucesso uma vez. Até o fim do dia, quero ver você executar o Jutsu com sucesso todas as vezes. Naruto respondeu imediatamente: eu vou fazer isso também, acredite. Hein? Onde você está olhando? Enquanto Naruto falava, o clone de Fujin virou a cabeça e olhou para trás. Naruto seguiu seu olhar e percebeu o que ele estava olhando. De repente, seus olhos se arregalaram e ele gritou: ah, um pervertido. Naruto viu um homem de cabelos brancos se escondendo atrás de um arbusto e espiando através dele as garotas se divertindo perto da cachoeira. O clone de Fujin murmurou: um pervertido de fato. Ele virou seu olhar para Naruto e disse: deixe-me ver o quanto você aprendeu, Naruto. Use seu jutsu de ruptura infinita para ensinar uma lição àquele pervertido. Naruto ficou surpreso. Ele perguntou: eu? Não vou conseguir controlar e posso acabar batendo em tudo. O clone de Fujin disse: e é por isso que você precisa continuar treinando seus jutsus até ter controle perfeito sobre eles. Só então você terá alguma chance de se tornar um ninja excepcional. De qualquer forma, não se preocupe por enquanto. Eu vou dirigir seu jutsu. Observe-o cuidadosamente. No futuro, quando seu controle sobre o vento melhorar, você pode tentar fazer algo semelhante. Naruto assentiu, entrelaçou os selos de mão e gritou: Jutsu do Avanço Infinito. Ao mesmo tempo, o clone de Fujin emitiu um quarto de seu chakra no ar e criou um mini domínio do vento, pois seu chakra era bastante limitado. Em vez de formar um domo ao redor dele, seu domínio ocupou a área na frente de Naruto. Naruto soprou os ventos intensos no domínio do vento, permitindo que o clone de Fujin direcionasse facilmente os ventos intensos. Jiraiya, que estava fazendo sua pesquisa, de repente sentiu o pico de chakra atrás dele e se virou. Seus olhos se arregalaram quando ele exclamou: que diabos? Num piscar de olhos, ele bateu as mãos no chão e uma parede de lama se ergueu na frente dele. Ele xingou: Sensei disse que ele era peculiar, mas ele não disse que ele era um completo lunático. Quem diabos usa tal ataque dentro da vila? Para seu choque, os ventos intensos se moveram ao redor da parede de lama, evitando-a completamente. Como se respondesse aos ventos, a parede de lama também mudou de forma, protegendo Jiraiya de todos os lados. Jiraiya analisou: Sensei não estava blefando quando disse que o controle de Fujin sobre o vento era ridiculamente bom. Acho que nunca vi ninguém remotamente tão bom quanto ele em manipular o vento. Sem mencionar que ele está manipulando o jutsu de Naruto e não o seu próprio. Imagino qual seria seu próximo movimento. Mesmo que Jiraiya não estivesse procurando por uma briga, a pequena exibição de Fujin o intrigou bastante. Infelizmente para ele, o próximo movimento de Fujin seria completamente fora de suas expectativas. Na última meia hora na casa de Otamomo, Fuji havia reduzido seu preço para 300 milhões de ryu enquanto Hiruzen havia subido para 270 milhões de ryu. Eles estavam presos em um impasse. Finalmente, Hiruzen virou a cabeça para Fujin e perguntou: Fujin, você gostaria de fazer uma viagem para a Terra do Ferro? Tenho certeza de que os ferreiros estariam dispostos a reduzir os preços consideravelmente depois de conhecê-lo. Fujin imediatamente ficou sem palavras. Ele pensou no final, até ele recorreu à violência ameaçadora. Fuji e seu aprendiz imediatamente ficaram tensos. Eles entenderam claramente o que o encontro significava. Fuji analisou: se ele realmente derrotou Orochimaru, então ninguém além de Lord Mifune seria capaz de detê-lo. No entanto, isso é assumindo que ele lute contra Mifune de frente. Toda a Terra do Ferro ficará inquieta se ele visitar lá. Mesmo que seja improvável que o Hokage carregue essa ameaça, preciso agir com cuidado. Para seu alívio, Fujin respondeu: visitar a Terra do Ferro? Isso seria apropriado? O sensei Rinjiro aprendeu a técnica do sabre samurai com Lord Mifune. Entrar sem ser anunciado pode não ser uma coisa boa. Hiruzen respondeu imediatamente: quem disse sobre ir sem ser anunciado? Já que Mifune ensinou Rinjiro, você pode ir prestar suas homenagens a ele. Talvez você possa até convencê-lo a falar com os ferreiros para dispensar as taxas de artesanato. Ele pensou, como esperado daquele que selecionei para liderar a equipe de negociação de Konoha. Ele entendeu o que eu pretendia que ele dissesse. Fuji, que queria uma saída, imediatamente disse: eu não sabia que você era parente do Lord Mifune dessa forma. Se eu contar isso para os outros, talvez eu consiga reduzir o preço para 285 milhões. No entanto, esse é o menor preço que eu poderia pagar. Espero que você possa entender, Lord Hokage. Hiruzen não disse nada e apenas olhou para Fuji para aumentar a pressão. Ele pensou: 285 milhões. Isso deve ser aceitável. Reduziu o preço em 85 milhões de ryu. Isso é provavelmente o máximo que eu poderia fazer. A menos que, vendo que Hiruzen não estava dizendo nada, Fuji olhou para Fujin e disse: considerando seu talento e potencial, todos que eu conheço ficariam animados para criar uma espada para você. Na verdade, é a única razão pela qual eu serei capaz de convencer os outros. No entanto, Lord Hokage disse que você quebrou sua espada anterior durante sua luta contra Orochimaru. Um sorriso se formou no rosto de Hiruzen enquanto ele pensava. Ele finalmente usou esse ponto. Eu estava preocupado que ele não iria.
Fuji não percebeu seu sorriso e continuou, eu posso entender que seu oponente era muito forte e a quebra da espada pode ser inevitável. No entanto, nós ferreiros nos sentimos humilhados quando alguém quebra nossa espada. É por isso que eu preciso trabalhar duro para convencer os outros. Fujin levantou uma sobrancelha e perguntou, o que há de tão humilhante nisso? Em vez disso, você deveria se sentir orgulhoso. Minha espada rachou quando destruí a espada de Kusanagi de Orochimaru com ela. O fato de uma espada que você criou ter alcançado isso deveria ser um momento de orgulho para você. Os olhos de Fuji se arregalaram em choque. Ele não conseguiu evitar exclamar, você destruiu a espada de Kusanagi de Orochimaru? Fujin assentiu e disse, a espada dele era muito resistente. Essa é a única razão pela qual minha espada quebrou e porque enfatizo que minha próxima espada deve ser muito resistente. Fuji não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A resistência da espada de Kusanagi era bem conhecida no mundo ninja. Destruí-la era impensável. Ele virou seu olhar para Hiruzen e notou seu sorriso. Ele imediatamente percebeu merda. Ele propositalmente me deu essa informação para que eu voluntariamente caísse em uma armadilha. Como esperado de alguém que governou uma das vilas ocultas mais fortes por décadas. Ainda assim, se isso for verdade, então muda tudo. Embora a espada que eu criei fosse boa, ela não chegava nem perto do nível da espada de Kusanagi. Se ele pode usá-la para destruir aquela espada, o que ele pode conseguir com uma espada que está entre as melhores? Fuji imediatamente ficou animado ao pensar nisso. Sua respiração ficou difícil quando ele esqueceu tudo sobre lucros. Ele disse, nesse caso, eu poderia reduzir o preço ainda mais. Não posso fazer nenhuma promessa, mas talvez eu possa reduzi-lo para 250 milhões de ryu. Hiruzen sorriu e disse, isso é bom. Vou deixar isso com você, Fujidono. Por favor, crie a espada rapidamente e traga-a para Konoha em 3 semanas. Furutani Fuji assentiu. Ele imediatamente deixou Konoha e começou a fazer seu caminho para a Terra do Ferro. Quando ficaram sozinhos novamente, Fujin disse, essa foi uma boa tática de negociação. Primeiro, você baixou o preço máximo que pôde e então esperou que ele caísse naquela armadilha. Depois que ele pisou nela, você simplesmente deixou o orgulho dele de ser um dos melhores ferreiros fazer o trabalho para você. Eu realmente aprendi muito hoje, vovô. Hiruzen estava sorrindo inicialmente ao ouvir o elogio de Fujin. No entanto, quando ele ouviu o vovô, um arrepio passou por sua espinha e ele imediatamente ficou muito alerta. Ele olhou para Fujin e se perguntou, e agora? Não me diga que ele vai pedir os 120 milhões de ryu que eu consegui economizar. Capítulo 654. E agora? Não me diga que ele vai pedir os 120 milhões de ryu que eu consegui economizar. Hiruzen se perguntou com medo. Elevando sua guarda ao mais alto nível, ele disse, estou feliz que você tenha aprendido algo. No futuro, quando você liderar mais missões de negociação para a vila, espero que você economize ou ganhe muito dinheiro para a vila também. Fujin respondeu, sim, eu entendo. Embora, para ser totalmente honesto, não é o dinheiro que me preocupa. Não consigo me livrar da sensação de que haverá uma batalha no futuro. Hiruzen ficou surpreso com suas palavras e olhou cuidadosamente para ele. Por um lado, ele estava aliviado que Fujin não estava pedindo nada e estava pensando na vila. Por outro lado, as palavras de Fujin também levantaram suas preocupações. Ele estava sentindo que algo estava prestes a acontecer antes mesmo dos exames Chunin começarem. Uma carranca se formou no rosto de Fujin enquanto ele continuava falando, nós realmente não temos um contra-ataque para a técnica de troca de pele de Orochimaru? Como nós vamos lutar contra ele se ele sempre recupera a saúde perfeita? O único contra-ataque possível que eu poderia pensar era lutar com ele até que ele ficasse sem chakra. No entanto, ele é muito bom em usar o jutsu invocação reversa. Ele escapará muito antes de chegar a esse estágio. Ele pode apenas esperar até que ele se recupere e atacar novamente. Se ele pretende causar danos à vila, então é apenas uma questão de tempo antes que soframos. As palavras de Fujin fizeram Hiruzen suspirar de fadiga. Ele estava pensando em como lidar com Orochimaru desde que Orochimaru e Fujin lutaram na Floresta da Morte. Fujin observou suas reações enquanto pensava. Já pedi todos os jutsus que pude dele. Os únicos que sobraram que eu conheço são Edo Tensei e Selo Consumidor do Demônio Morto. No entanto, sei que ele não me dará nenhuma das técnicas. Uma é muito sombria e mortal, enquanto a outra é suicida. Dito isso, quem sabe que tipo de técnica ele e outros criaram no escuro e mantiveram em segredo de todos os outros? Se eu puder obter mais jutsus fortes dele, então seria um bom bônus. Infelizmente para Fujin, Hiruzen balançou a cabeça e disse, infelizmente não há contra-ataque. Nem selos funcionariam contra ele. O jutsu tinha a desvantagem de exigir muito chakra e exauri-lo fisicamente, mas ele parece ter melhorado essas limitações. A única maneira de detê-lo seria matá-lo com um só golpe e, portanto, não permitir que ele usasse essa técnica. Fujin disse, isso é extremamente difícil também. O físico dele é muito mais forte que o nosso. Se ele fosse normal, ele não teria sobrevivido ao meu jutsu explosão do clone das sombras. Meu ataque final deveria tê-lo matado também. Hiruzen respondeu, ele é um ninja de nível S, afinal. E talvez o mais peculiar de todos. Matar um ninja de nível S nunca é fácil. Essa sempre foi a norma. Hiruzen deixou a próxima parte sem dizer, bem, pelo menos essa é a norma desde que o Lorde I faleceu. Fujin suspirou e disse, ah bem, acho que terei que criar um jutsu forte o suficiente para matá-lo com um só golpe. Vejo você mais tarde, vovô. Fujin desapareceu, deixando Hiruzen sozinho. Hiruzen pensou tristemente, mesmo para mim, matá-lo com um tiro provavelmente não é mais possível. 10 anos atrás eu não teria problemas em fazer isso. No entanto, minha força diminuiu consideravelmente desde então. A única maneira garantida de matá-lo agora é o selo consumidor do demônio morto. No entanto, se eu usá-lo, eu morrerei. Mas se eu não fizer isso, então talvez eu não consiga matá-lo nem com essa técnica no futuro.
Devo corrigir o erro que cometi uma década atrás ao custo da minha vida? Ou devo confiar na geração futura para cuidar dele? As palavras de Fujin, eu só terei que criar um jutsu forte o suficiente para matá-lo com um tiro, ecoaram nos ouvidos de Hiruzen. Hiruzen pensou por um bom tempo antes de soltar um longo suspiro. Ele decidiu, bem, pelo menos deixe-me ver primeiro qual esquema meu aluno traidor está tramando. Eu atenderei uma ligação dependendo da situação. Enquanto Hiruzen ponderava o que fazer com seu aluno rebelde, seu aluno pervertido estava sentado atrás de uma parede de lama, antecipando o próximo movimento de Fujin. Jiraiya esperava que os ventos cortassem sua parede de lama e havia preparado seu próximo movimento. No entanto, para sua surpresa, os ventos intensos não atingiram a parede de lama que o protegia. Confuso, Jiraiya se perguntou, o que exatamente ele está mirando? O corpo de Jiraiya congelou de repente. Ele sentiu uma enorme intenção assassina bem atrás dele. Em um instante, ele percebeu quem estava irradiando a intenção assassina. Ele lentamente virou o pescoço para ver meia dúzia de garotas olhando furiosamente para ele. Se olhares pudessem matar, Jiraiya já estaria morto há muito tempo. Jiraiya percebeu estupefato. O alvo dele não era minha parede de lama. Eram os arbustos que me mantinham escondido. Merda! Jiraiya não teve tempo para pensar, pois várias dezenas de kunai com etiquetas explosivas presas a elas foram atiradas nele pelas kunoishis que ele estava espionando. Segundos depois, o local onde Jiraiya estava explodiu com uma explosão enorme. As kunoishis rapidamente pegaram todas as roupas que puderam e apareceram na margem. Onde está esse pervertido? Ele está morto? Não, não há sinais de sangue. Ele deve ter escapado. Merda! Eu quero matar aquele filho da puta. Como ele ousa nos espiar? Olha ao redor. Ele ainda pode estar escondido por perto. O que foi aquele vento estranho antes? Sem ele não teríamos percebido que alguém estava nos espionando. Para ele desviar de todos os nossos ataques, quem era ele? As kunoishis discutiam entre si enquanto procuravam por Jiraiya. Rapidamente começaram a olhar ao redor. A alguma distância, Naruto estremeceu e murmurou. Eles são assustadores. Eles são ainda mais assustadores que Sakura. O clone de Fujin assentiu e respondeu. É por isso que você nunca deve espionar mulheres tomando banho. Você não saberia o que te atingiu. Naruto obedientemente assentiu e perguntou. Você acha que aquele homem ainda está vivo? O clone de Fujin respondeu. Difícil dizer. Ele parecia ter alguma habilidade. De qualquer forma, isso não é da nossa conta, é? Naruto balançou a cabeça e respondeu. Não é. Mas por que estamos nos escondendo também? Não deveríamos ser os heróis por expor o pervertido? O clone de Fujin e Naruto não estavam mais em sua posição inicial. Em vez disso, o clone de Fujin agarrou Naruto e os dois se esconderam bem no momento em que os arbustos foram cortados. O clone de Fujin riu e disse, claro que sim. Você gostaria de ir até lá e contar isso a eles? Naruto estremeceu com esse pensamento e imediatamente balançou a cabeça. Fujin olhou para o local da explosão e pensou, eu senti que aquelas garotas eram ninjas, eu não esperava que elas fossem da Anbu. Que pena para você, Jiraiya. Mesmo que ele esteja ileso, isso pode lhe dar algum trauma. Pensando bem, provavelmente não. Ele pode superar seu sensei quando se trata de falta de vergonha. Fujin estava a caminho de sua casa quando seu clone lhe enviou as memórias. Ele espontaneamente caiu na gargalhada. Assim como todos os outros clones. Fujin pensou, nada mal, foi melhor do que eu pensava. Eu escolhi o lugar certo para treinar Naruto, hehehe. Ao retornar para sua casa, Fujin entrou em seu porão e pensou, Suna e Orochimaru devem ficar quietos por algum tempo agora. Embora eu ainda deva manter algum chakra comigo caso algo inesperado aconteça. É hora de voltar a treinar. Dentro de seu porão, 50 clones das sombras apareceram. Eles imediatamente se dividiram em 2 grupos. 10 clones das sombras continuaram trabalhando em seu selo original enquanto os 40 restantes começaram a trabalhar para tornar as capacidades médicas de Kabuto suas. Quanto ao corpo principal de Fujin, ele tinha cerca de 30% de seu chakra ainda restante. No entanto, em vez de fazer qualquer treinamento, ele se sentou enquanto lia um pergaminho. O pergaminho continha informações sobre as habilidades de Yoroi e Mizumi que Fujin havia obtido das memórias de Kabuto. Fujin repassou as informações mais uma vez e pensou, suspiro porque todos os seguidores de Orochimaru são tão estranhos. Fujin ficou intrigado com as habilidades de ambos. Yoroi podia absorver chakra de seus oponentes enquanto Mizumi podia manipular seu corpo como se fosse feito de borracha. Embora nenhum dos dois fosse forte, suas habilidades eram bastante únicas e úteis. Capítulo 655. Fujin analisou, infelizmente nenhuma das habilidades deles é fácil de obter. O corpo de Mizumi foi modificado cirurgicamente por Orochimaru para permitir que ele deslocasse suas articulações para caber em qualquer espaço. Ele foi um dos sujeitos experimentais de Orochimaru, um dos primeiros antes de Orochimaru modificar seu próprio corpo. Então replicá-lo seria estúpido. Se eu quiser replicá-lo, então eu deveria replicar diretamente o que Orochimaru fez em vez deste genin. Infelizmente, mesmo que Kabuto tenha um conhecimento bastante extenso sobre modificações corporais, ele não tem muito disso considerando o pouco tempo que ele passou com Orochimaru. Talvez eu devesse apenas tê-lo marcado e matado depois que ele passou algum tempo com Orochimaru. Fujin suspirou. Embora tivesse recebido muito conhecimento útil das memórias de Kabuto, ele não conseguia deixar de querer mais. No entanto, ele rapidamente balançou a cabeça e pensou, não, minha sincronia foi precisa. Se eu tivesse algumas garantias de que o futuro não mudaria, eu teria feito isso. No entanto, quem sabe como a batalha de Hiruzen e Orochimaru será aqui. Além disso, não estou muito interessado em modificações corporais em nenhum caso. Pelo menos não agora. Então não é exatamente uma perda. Se eu sentir necessidade mais tarde, eu simplesmente capturarei alguém com o selo de maldição de Orochimaru, extrairei Orochimaru dele ou dela e lerei as memórias de Orochimaru diretamente. De qualquer forma, aquele cuja habilidade me intrigou mais foi Yoroi.
Ser capaz de absorver o chakra de outras pessoas. Se eu puder generalizar e torná-lo utilizável em outras circunstâncias, então sua habilidade pode ser incrivelmente quebrada. Seria como a diferença entre Kisame sem sameada e Kisame com sameada. Infelizmente, sua habilidade é ainda mais difícil de replicar. Ao contrário de Mizumi, nenhum experimento foi conduzido nele. Em vez disso, os pontos de chakra em suas palmas foram naturalmente mutados de forma que ele pudesse absorver chakra de outros ninjas em contato. No entanto, há vários limites em sua habilidade. O maior limite é que ele só pode absorver chakra do corpo de alguém. Ele não pode absorver chakra de jutsu como o Rinnegan e a sameada podem. Além disso, ele só pode absorvê-lo de suas palmas, já que apenas esses pontos de chakra são mutados. Para piorar a situação, sua velocidade de absorção de chakra é muito baixa. Contra um ninja de rank S, essa habilidade é mais ou menos um desperdício, e ele não consegue absorver chakra da natureza com sua habilidade. Fujin caiu em pensamentos profundos. Ele analisou, mesmo que essa habilidade parecesse poderosa à primeira vista, ela não é tão especial depois de considerar todas as limitações. Se eu puder obtê-la, o único uso dessa habilidade seria que eu poderia usar outros ninjas amigáveis ou capturados como baterias de chakra entre lutas ou treinamento. Útil com certeza, mas não muito útil no meio de uma luta. Se eu puder modificá-lo para absorver o chakra do meu domínio do vento de volta, então isso pode mudar o jogo para o meu domínio do vento. Eu poderia livremente colocar mais chakra no meu domínio do vento sem medo de ficar sem chakra. Quanto ao chakra da natureza, terei que vê-lo depois que Ryu me ensinar Senjutsu. De qualquer forma, tudo isso é se eu puder ganhar essa habilidade. Uma mutação natural em pontos de chakra. Não é algo que eu possa aprender ou copiar. Felizmente, Kabuto fez uma extensa pesquisa sobre ele. Mesmo que ele não tenha conseguido replicá-lo, ele chegou bem perto. Se ele pudesse ter aberto as mãos de Yoroi e estudado, ele teria conseguido. Fujin soltou um suspiro e murmurou: vou ter que carregar outro cadáver comigo agora. Na margem do rio, as Kunoichis da Anbu partiram após tentarem procurar o espião sem sucesso por cerca de meia hora. Alguns minutos depois que eles partiram, Jiraiya saiu do chão. Seu rosto e roupas estavam cobertos de lama. Ele xingou: que pirralho desonesto. Eu quase morri. Seu primeiro movimento me fez pensar que ele queria me atacar diretamente. No entanto, seu verdadeiro alvo eram aqueles arbustos o tempo todo. Devido à rapidez de seu ataque, não fui capaz de antecipar que ele queria que aquelas moças me atacassem. Normalmente, isso não seria um problema, mas o ataque delas foi muito rápido e implacável. Embora Jiraiya tenha dito isso, não havia um único arranhão em seu corpo. Ele pensou: parece que abordá-lo de uma forma não convencional não funcionaria. Vou ter que falar com ele diretamente. No escritório do Okage, Ibiki chegou apressadamente e relatou: Lord Okage, terminamos de ler as partes importantes das memórias de todos. Temos as informações que estávamos procurando. Os ninjas Yamanaka ainda estão lendo suas memórias para obter os detalhes mais sutis, mas isso levará um tempo. Ibiki colocou alguns arquivos na mesa de Hiruzen. Hiruzen disse: bom trabalho, Ibiki. Continue fazendo o que você faz. Ibiki assentiu e saiu rapidamente. Hiruzen virou seu olhar para Shikaku e disse: é hora de começar. Shikaku pegou um arquivo e imediatamente começou a trabalhar. Enquanto ele fazia isso, Hiruzen chamou Águia e ordenou que ele mantivesse o máximo de esquadrões Anbu de prontidão que pudesse. Na Terra do Fogo, 2 ninjas corriam continuamente. Ambos usavam a faixa de cabeça de Konoha e cobriam a maior parte do rosto com máscaras. Um deles usava óculos escuros pretos, enquanto o outro usava óculos. Aquele com os óculos escuros disse: Mizumi, por que você acha que o Sr. Orochimaru nos pediu para deixar a vila ontem? Mizumi pensou um pouco e disse: é difícil entender o processo de pensamento do Lord Orochimaru, mas tenho a sensação de que tem algo a ver com Kabuto. Talvez o Lord Orochimaru não precise mais de espiões dentro de Konoha. Ou talvez nossa capa estivesse prestes a ser descoberta. Yoroi respondeu: sim, provavelmente é esse o caso. Gostaria de saber qual será nosso trabalho na Terra do Som agora. Mizumi respondeu: não importa o que seja, não podemos decepcionar o Sr. Orochimaru. Yoroi sorriu e disse: claro, não podemos deixar Kabuto monopolizar toda a luz. Mais cedo ou mais tarde, eu o substituirei como braço direito do Lord Orochimaru. Oh, você vai substituí-lo com certeza. Só não como braço direito de Orochimaru. Yoroi e Mizumi congelaram quando sentiram um tapinha nas costas e ouviram uma voz provocadora. Ambos reconheceram a voz e pensaram: ataque Kakashi? Eles queriam se virar e encará-lo, mas seus corpos não ouviram suas mentes e ficaram congelados. Ambos imediatamente perceberam que um selo de automaldição havia sido colocado neles. Antes que pudessem pensar ou perceber outra coisa, 2 agulhas Senbon carregadas de raios perfuraram seus corações e os mataram. Fujin guardou seus corpos enquanto pensava: eu só queria o corpo de Yoroi, mas não há mal nenhum em estudar o corpo de Mizumi também. Das memórias de Kabuto, Fujin sabia onde os dois estavam. Ele também sabia que Orochimaru os havia instruído a deixar a vila. Então, ele havia enviado um clone das sombras para ficar de olho neles e esperou que ambos estivessem longe de Konoha para que Orochimaru ficasse ainda mais confuso sobre quem estava mirando seus espiões. E ele se disfarçou de Kakashi mais uma vez para que Orochimaru suspeitasse de Kakashi caso ele conseguisse reanimá-los. Depois de armazenar seus corpos adequadamente e eliminar todos os vestígios de sua morte naquele local, Fujin se teletransportou algumas vezes para voltar para sua casa. Como não tinha nada para fazer, Fujin deixou seus clones continuarem o treinamento e foi supervisionar pessoalmente o treinamento de Naruto enquanto pensava com um sorriso no rosto. Será que Jiraiya vai aparecer normalmente ou se ele ainda vai tentar alguma outra coisa? Por volta das 7h30 da noite, Naruto finalmente conseguiu usar o Jutsu Avanço Infinito com sucesso 10 vezes seguidas. Ele olhou para Fujin e disse: Fujin, eu consigo. Antes que ele pudesse completar
suas palavras, seu corpo ficou sem energia e ele caiu no chão enquanto respirava pesadamente. Fujin sorriu e pensou, então ele tem um limite. Eu pensei que ele poderia treinar durante a noite como ele fez enquanto aprendia o Jutsu Multiclone das Sombras. Fujin caminhou até ele e disse, bom trabalho, Naruto. Amanhã eu vou te ensinar como turbinar esse Jutsu. Naruto sorriu e disse respirando pesadamente, eu consegui. Fujin riu e perguntou, quer ir para Ishiraku? Se ele tivesse alguma energia, ele teria pulado de alegria. Em vez disso, ele apenas assentiu com a cabeça. Fujin o pegou e piscou para Ishiraku. Ao mesmo tempo, seus clones pediram para seus alunos irem para Ishiraku também. Como eles treinaram extremamente duro, Fujin deixou seus alunos e Naruto se divertirem muito para terminar o dia. Enquanto caminhavam de volta para o complexo de Fujin, Fujin parou de repente e disse, vocês vão na frente. Descansem bem esta noite. O treinamento começará amanhã de manhã cedo. As crianças imediatamente correram para a frente. Parado sozinho em um beco, Fujin disse com um toque de diversão em sua voz, a que devo o prazer, Jiraiya, o galante. Capítulo 656. Parado sozinho em um beco, Fujin disse com um toque de diversão na voz, a que devo o prazer, Jiraiya, o galante. No beco escuro, uma figura de cabelos brancos se tornou visível atrás de Fujin. Saindo da escuridão, Jiraiya disse, é bom finalmente ver o espadachim espectral em carne e osso. Tenho que admitir, pensei que você pareceria muito mais assustador, considerando os rumores que eu ouvia sobre você. Diferentemente de outros em Konoha, Jiraiya passou mais tempo em vilas e países próximos do que em Konoha. Por isso, ele estava muito ciente da reputação assustadora que Fujin tinha fora de Konoha. Na verdade, foi ele quem informou Hiruzen sobre o quão temido o espadachim espectral era nos países vizinhos, fazendo com que Hiruzen reavaliasse Fujin todos aqueles anos atrás. Junto com a força de Fujin, esse foi o principal fator por trás de deixar Fujin assumir a missão de promoção de capitão da Anbu com apenas 13 anos de idade. Fujin riu e respondeu, as aparências enganam. Tenho certeza de que alguém como você já sabe disso. Jiraiya ficou levemente irritado ao perceber que Fujin estava insinuando as garotas que Jiraiya estava espionando. Ele murmurou, a geração de hoje é realmente imprudente. Eles nem deixam os pobres velhos fazerem pesquisas em paz. Fujin riu novamente e disse, felizmente para você, você não é nem pobre nem velho. Você não deve ter problemas em lidar com algumas turbulências. Jiraiya suspirou e perguntou, você tinha que ser tão severo? Se fosse outra pessoa, ele poderia ter morrido. Fujin deu de ombros e respondeu, Naruto tem o hábito de pregar peças nos outros. Embora eu não me importe, ele nem sempre entende onde estão os limites. Já que você forneceu uma oportunidade tão boa para educá-lo, eu não poderia dizer não. Jiraiya ficou surpreso com o raciocínio de Fujin. No entanto, ele não pôde deixar de achar um pouco suspeito. Ele pensou, o que ele disse é verdade. Mas por que tenho a sensação de que não é o caso? Quase parece que ele fez isso para mexer comigo em vez de ensinar uma lição a Naruto. Não, para ser mais preciso, parece que foi uma armadilha que ele armou para eu cair. Fujin continuou. Além disso, se fosse qualquer outra pessoa, eu simplesmente o teria pegado e jogado no meio daquelas konoshis. Jiraiya ficou sem palavras com a admissão honesta de Fujin. Ele pensou de fato, ele é muito peculiar. Agora entendo por que o sensei usou essa palavra tantas vezes em seus relatórios. Pensei que éramos só nós, mas parece que todos ensinados pelo sensei se tornam peculiares de uma forma única. Fujin disse, de qualquer forma, chega de falar de mim. Por que você está me cercando? Jiraiya zombou internamente. Por que eu estaria pairando ao seu redor? Não só não há nenhuma garota bonita ao seu redor, mas sua casa é tão longe da vila que não há uma única alma ao redor dela. Ele respondeu, eu não estava rondando você. Eu estava de olho no Naruto. Jiraiya ficou sério e continuou. Já que você está treinando Naruto, imagino que Kakashi o deu a você para prepará-lo para as finais do exame Chunin. Fujin assentiu enquanto Jiraiya ficou quieto por alguns segundos. Ele continuou, me perdoe, mas eu quero assumir o treinamento de Naruto de você. Fujin ergueu uma sobrancelha e murmurou, para você dizer isso. Você está planejando ensinar Naruto a controlar o chakra do Nove Caudas? Jiraiya não ficou surpreso que Fujin foi capaz de adivinhar e assentiu. Fujin respondeu, eu não tenho problema com isso, mas prometi ensinar algo a Naruto. Se eu não fizer isso, tenho medo que ele me incomode até o fim dos tempos. Felizmente não deve demorar muito. Você pode tê-lo depois de alguns dias. Jiraiya perguntou surpreso. Ele já não aprendeu o Jutsu Ruptura Infinita? Fujin respondeu. Ele fez, mas eu apenas ensinei a ele para que ele pudesse usar o que eu estava planejando ensinar a ele melhor. Eu vou ensiná-lo a sobrecarregar um Jutsu. Para ser honesto, isso combinaria bem com o aproveitamento do chakra do Nove Caudas também. Talvez você possa ajudá-lo a ajustá-lo se ele aprender a aproveitar o chakra do Nove Caudas corretamente. Uma expressão pensativa apareceu no rosto de Jiraiya enquanto ele murmurava. Naruto sobrecarregando jutsus enquanto usava o chakra do Nove Caudas. Isso sim seria algo para se ver. Fujin riu e respondeu, com certeza. Não deixe de avisá-lo várias vezes sobre mirar corretamente e certificar-se de que não há mais nada por perto. Caso contrário, ele pode acabar destruindo a vila inteira. Jiraiya estava prestes a defender Naruto quando notou algo muito peculiar. Ele pensou, o que? Ele não parece preocupado que Naruto possa fazer isso. Em vez disso, sinto que ele está ansioso pela bagunça que isso criaria. Como exatamente esse garoto foi criado? E como o sensei o guiou? Incapaz de acompanhar os pensamentos caóticos de Fujin, Jiraiya só conseguiu dizer, tudo bem, vou buscar Naruto em alguns dias.
Sua expressão ficou curiosa quando ele perguntou: a propósito, é verdade que você derrotou Orochimaru 2 vezes? Fujin respondeu: a segunda vez que lutamos não pode realmente ser considerada uma batalha. Ele estava apenas cobrindo a fuga de seu subordinado e recuou logo depois. Eu o derrotei na primeira vez, mas não tenho certeza se conseguiria repetir o mesmo agora que ele tem uma ideia sobre como eu luto. Um sorriso apareceu no rosto de Fujin quando ele disse: felizmente, com você e o vovô aqui, espero não ter que lutar com ele. Ou pelo menos não ter que lutar com ele sozinho. Jiraiya assentiu. Ele pensou: esse garoto é bom. Ser capaz de forçar Orochimaru a recuar 2 vezes e ainda ser humilde o suficiente para admitir que ele pode não ser capaz de vencer na próxima vez tendo apenas 16 anos. Não é de se espantar que o sensei dê tanta importância a ele. Seja sua força ou humildade, ele é bem parecido com Minato. No entanto, Minato ganhou muita experiência no campo de batalha. E ele tinha uma técnica que o tornava invencível e lhe permitia escapar com segurança sempre que estivesse em perigo. Fujin ainda não tem isso. Sabendo quão perigoso Orochimaru era melhor do que ninguém, Jiraiya disse: é uma coisa boa você perceber isso. Orochimaru é muito astuto e desonesto. Mesmo que você o tenha forçado a recuar 2 vezes, não o subestime. Na próxima vez que você lutar, ele já terá contra-ataques apropriados para as técnicas que você usou. E ele não mostrará esses contra-ataques diretamente e esperará que você fique confiante demais ou faça um movimento errado antes de usá-los e colocá-lo em uma situação difícil. Fujin assentiu e disse: obrigado pelo aviso. Ao mesmo tempo ele pensou: é uma pena que Orochimaru provavelmente estaria morto ou severamente enfraquecido em um mês. Caso contrário, alguém como ele teria sido uma pedra de amolar muito boa para me ajudar a refinar minhas técnicas e sistemas de combate. E Konoha não teria me impedido de tentar caçá-lo, o que me daria várias oportunidades de entrar em choque com ele. Embora existam outros que são mais fortes que Orochimaru, o conhecimento deles sobre ninjutsu não chega nem perto do dele. Em vez disso, eles são mais fortes só porque aprimoraram uma técnica ou estilo de luta em particular até o limite ou têm uma Kekkei Genkai quebrada. Eles não serão capazes de me ajudar da mesma forma que alguém como Orochimaru pode. Jiraiya não tinha a mínima ideia do que Fujin estava pensando. Vendo sua expressão, ele pensou que Fujin estava pensando sobre o que ele havia dito. Enquanto isso, Fujin suspirou internamente, decidindo: ah bem, eu vou usar minha identidade Akura para brigar com aqueles que podem me ajudar a melhorar. Espero que a Yonoki não tenham problemas cardíacos. Tenho a sensação de que estarei espancando muitos ninjas Kumo e Iva quando a Akatsuki se tornar mais ativa. Fujin acordou de seus pensamentos quando Jiraiya de repente exclamou: quase esqueci. Jiraiya se aproximou de Fujin e perguntou suavemente. Olhando para sua casa, complexo e campo de treinamento, não pude deixar de ficar curioso. Por que você tem tantos selos inscritos em sua casa? O sensei ordenou? Ou há algum problema que você notou? Ou foi para as crianças que você estava treinando? Fujin levantou uma sobrancelha e perguntou com um olhar confuso: o que você quer dizer com tantos selos? A resposta de Fujin deixou Jiraiya perplexo. Embora ele tivesse muitas especulações, um olhar confuso seguido por essa pergunta não era uma delas. Jiraiya disse: quero dizer, as dezenas de milhares de selos em sua casa e complexo. Fujin franziu a testa e disse: o que há de muitos nisso? Na verdade, são poucos demais. São apenas 6,9% dos selos que eu estava planejando inscrever na minha casa. Infelizmente fiquei sem espaço. Então, inscreve alguns selos nos meus compostos. Embora eu ainda não esteja satisfeito. Capítulo 657. Os olhos de Jiraiya se arregalaram em choque e descrença. Nem em 1 milhão de anos ele teria previsto tal resposta. Fujin não prestou atenção em sua expressão e, em vez disso, disse com uma expressão pensativa: quando eu tiver mais tempo livre, estou planejando contratar alguns arquitetos e construtores para aumentar a área das paredes da minha casa. Isso pode me permitir dobrar ou triplicar o número de selos na minha casa, mas ainda não sei como devo aumentá-los ainda mais para atingir o número de selos que inicialmente pretendia. Dizer que Jiraiya ficou chocado era pouco. O normalmente imparável, decisivo e desavergonhado Jiraiya, o galante, ficou sem palavras. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Por experiência própria, ele podia facilmente dizer que a casa de Fujin tinha mais de 100 mil selos, embora ele não conseguisse sentir a maioria deles. Além disso, o complexo tinha uma quantidade similar de selos. No entanto, Fujin afirmou que eram 6,9% dos selos que ele queria inscrever em sua casa. Ele não pôde deixar de se perguntar: esse garoto é real? Ele quer mais de 1 milhão de selos naquela casinha? Para que ele quer tantos selos? Ele está planejando segurar um exército enquanto se esconde dentro de sua casa? Incapaz de se controlar, Jiraiya expressou seus pensamentos. Por que você precisa de tantos selos na sua casa? Fujin inclinou a cabeça e respondeu: o que mais? É para garantir que minha casa permaneça segura. Por que mais você inscreveria selos em sua casa? Sua resposta deixou Jiraiya sem palavras mais uma vez. Controlando-se, Jiraiya disse o mais calmamente que pôde: você pode manter sua casa segura com apenas 100 selos. Por que você está usando 1 milhão de selos? Nem mesmo o muro de Konoha tem tantos selos. Fujin olhou com desdém para Jiraiya e disse: que proteção meros 100 selos fornecem? Eu matei centenas de tolos que achavam que 100 selos os manteriam protegidos em suas casas. Quanto ao muro, se tivesse tantos selos, então talvez tivesse sido útil e teria impedido alguém como Orochimaru de entrar e sair da vila à vontade. Na verdade, outras vilas pensariam 2 vezes antes de fazer qualquer movimento contra nós também se o muro tivesse alguns milhões de selos em vez de alguns milhares. Mais uma vez, Jiraiya ficou sem palavras pela resposta de Fujin. Mesmo que as palavras de Fujin fossem completamente irracionais, Jiraiya não conseguiu argumentar contra elas, pois continham alguma verdade.
Afinal, o muro ao redor de Konoha era completamente inútil contra pessoas como Orochimaru. Fujin riu internamente da reação de Jiraiya e disse, de qualquer forma, já é bem tarde da noite. Vejo você mais tarde. Você deveria se encontrar com o vovô, se ainda não fez. Ele estava muito preocupado com essa situação. Jiraiya apenas assentiu enquanto a figura de Fujin desaparecia. Ele olhou para o local onde Fujin estava e pensou, se Fujin se tornar o próximo Hokage, então talvez o muro de Konoha tenha dezenas de milhões de selos. Não. Os olhos de Jiraiya se arregalaram enquanto ele imaginava algo muito mais aterrorizante. Ele pensou, não, estou errado. Se esse garoto se tornar o Hokage, ele pode selar toda a fronteira da Terra do Fogo. Bilhões de selos protegendo a Terra do Fogo de todas as direções. Jiraiya conseguia imaginar toda a fronteira da Terra do Fogo se iluminando com focas e ficou assustado. Ele não conseguia deixar de se perguntar, será que isso pode ser um caminho para a paz mundial? Suas ações alarmariam outras aldeias e elas tentariam fazer algo parecido. Uma vez que cada país esteja selado, defender se tornará muito fácil, enquanto atacar será um pesadelo. Embora a guerra ainda exista de uma forma ou de outra, as grandes guerras ninja podem se tornar uma coisa do passado. Ninguém ousará lançar um ataque levianamente. Jiraiya ficou surpreso com sua imaginação. Ele pensou, não pensei que meu primeiro encontro com Fujin me daria tais insights. Por mais divertido que tal caminho para a paz seja, infelizmente é irreal. Inscrever bilhões de selos não é uma tarefa fácil. Os selos não podem ser inscritos aleatoriamente. Eles precisam interagir de forma otimizada entre si. Só criar um design de formação de selo tão complexo no papel pode levar mais de uma década. Inscrever os selos fisicamente levará ainda mais tempo. E isso com o Jutsu Clone das Sombras. Sem eles pode levar séculos. Sem mencionar que uma vez que outras vilas sintam o cheiro desse plano, eles entrarão em ação e tentarão impedir que tal formação de selo seja concluída. Eles poderiam enviar alguém para assassinar os grandes mestres de Fuinjutsu. Alternativamente, eles poderiam simplesmente implantar um exército para destruir a área inteira. Então, o próprio ato de criar uma formação de selo pode desencadear a próxima grande guerra ninja. Jiraiya suspirou, entendendo quais seriam as consequências. Ele murmurou, acho que não há um caminho fácil afinal. Ele riu desamparadamente e murmurou, bem, só espero que ele não aplique selos em nenhuma fonte termal. Isso seria uma verdadeira Aplicar selos nas fontes termais? Essa é uma ideia interessante. Como esperado de um dos grandes sanins. Jiraiya imediatamente pulou de susto quando ouviu a voz de Fujin atrás dele. Ele olhou para ele e gritou defensivamente, que ideia interessante. Essa é a ideia mais idiota. Não ouse arruinar as fontes termais sagradas. Além disso, por que você ainda está aqui? Fujin respondeu, acabei de me lembrar de algo que me escapou da mente. No entanto, tenho que admitir que não esperava ouvir uma ideia tão nobre. Por que você diz que é uma ideia idiota? Fujin perguntou no tom mais inocente. A expressão de Jiraiya ficou cada vez mais irritada. Ele xingou seu pirralho. O que você quer? Fujin riu e disse, bem, me ajude com essa coisa e eu vou esquecer o que você disse. Jiraiya levantou uma sobrancelha e pensou. Ele realmente queria alguma coisa? Ele perguntou, o que é isso? Fujin respondeu, não muito. Eu queria saber como usar o Rasengan do quarto Hokage. Jiraiya ficou surpreso com o pedido. Ele pensou bem, isso é uma surpresa. Eu não achei que ele estava de olho no Rasengan de Minato ou que ele iria me chantagear para obtê-lo. Normalmente eu não me importaria, mas isso não parece certo. Como ele poderia me ameaçar com fontes termais? Onde eu conduzirei minha pesquisa? Jiraiya respondeu, infelizmente isso é um segredo de alto nível em Konoha. Não pode ser revelado tão facilmente. Sem mencionar que aprender esse jutsu também não é fácil. Fujin respondeu, eu sei. No entanto, li que o quarto Hokage criou imitando uma bomba da besta com cauda. Fujin estendeu sua mão direita para frente. Os olhos de Jiraiya se arregalaram quando um Rasengan instável se formou na mão de Fujin. Fujin disse, eu tive sorte ou azar o suficiente para testemunhar um em ação também. Depois de analisá-lo por um bom tempo, consegui recriar o Rasengan até certo ponto. Infelizmente, ele é muito instável e sinto que estou perdendo 1 ou 2 passos. Jiraiya pensou, incrédulo. Incrível, ele quase conseguiu replicar o Rasengan de Minato pela descrição, e depois de ver uma bomba da besta com cauda? Fujin dispersou o instável Rasengan e perguntou, bem, você vai me contar agora? Jiraiya respondeu, eu não esperava que você já tivesse criado isso. É quase como um negócio real. Você só precisa aprender a estabilizá-lo melhor. Jiraiya demonstrou seu Rasengan também antes de contar a Fujin sobre os 3 passos para aprendê-lo. Fujin agradeceu e disse, a propósito, não posso deixar de sentir que o Rasengan é um jutsu incompleto. Ele só usa transformação de forma. Tenho a sensação de que ele se tornaria muito mais forte se manipulação da natureza fosse adicionada a ele. Dessa vez, Jiraiya não ficou muito surpreso. Qualquer um que conhecesse o Rasengan teve um pensamento parecido. Ele assentiu e disse, isso é verdade. Minato pretendia adicionar manipulação da natureza ao Rasengan e elevá-lo a um jutsu de nível S. Infelizmente, esse passo é muito difícil de ser alcançado. Ninguém conseguiu. Fujin respondeu, isso faz sentido. Sim, considerando quão difícil o Rasengan é, adicionar manipulação da natureza a ele o tornará muito mais complicado. Obrigado por me avisar. Fujin e Jiraiya se separaram mais uma vez. Jiraiya pensou que dia estranho. Definitivamente não é como eu esperava que meu encontro com ele fosse. Enquanto isso, Fujin pescou para sua casa enquanto pensava, isso foi exatamente como eu pensei.
Suponho que não havia necessidade de ameaçá-lo, mas onde está a diversão nisso? De qualquer forma, ele definitivamente me deu uma boa ideia. No futuro, se eu não conseguir aprender Senjutsu com os dentes de sabre alados, eu poderia chantagear Jiraiya para pedir aos sapos que me ensinassem. De qualquer forma, Orochimaru já apareceu enquanto Akatsuki logo seguiria. Eu posso precisar de um jutsu que esteja além do rank S em termos de destrutividade. Dependendo das circunstâncias, eu posso precisar usar o Rasen Shuriken. Com essa pequena discussão não será suspeito. Para ser honesto, não importa se alguém suspeita de mim ou não, considerando minha força atual. No entanto, não há mal nenhum em ser um pouco mais cuidadoso. Enquanto Konoha dormia, alguns indivíduos ficaram acordados. Pela segunda noite consecutiva, o escritório do Hokage estava um lugar movimentado. Shikaku ficou na frente de Hiruzen e disse: todos os preparativos estão completos. Estamos prontos para agir. Capítulo 658. À meia-noite no escritório de Hiruzen, Shikaku ficou na frente de Hiruzen e disse: todos os preparativos estão completos. Estamos prontos para agir. Algumas dúzias de capitães da Anbu estavam atrás de Shikaku. Cada um de seus esquadrões estava preparado para sair a qualquer momento. A mesa na frente de Hiruzen tinha 15 pergaminhos em cima. Cada um dos pergaminhos parecia idêntico aos pergaminhos que eles confiscaram dos espiões. As palavras dentro deles tinham a mesma caligrafia dos espiões que foram capturados antes. Hiruzen olhou para todos e disse: ótimo. Implemente o terceiro passo, Shikaku. Shikaku assentiu e imediatamente entrou em ação. À sua ordem, os ninjas da Anbu anexaram cada pergaminho aos pássaros mensageiros apropriados e os libertaram. Os pássaros imediatamente começaram a voar em direção às respectivas vilas. Kumo, Iva e as duas facções em Keri logo receberiam as mensagens perto do horário em que o sol nascesse. A única diferença seria que em vez de recebê-las de seus espiões, eles estariam recebendo mensagens que Hiruzen queria que eles lessem. Assim que os pássaros mensageiros partiram, Shikaku despachou todos os 24 esquadrões Anbu. Cada um dos esquadrões Anbu tinha seus 4 membros habituais, além de um membro especialista temporariamente adicionado aos seus esquadrões. Eles rapidamente deixaram Konoha e rapidamente se moveram em direção aos seus alvos, enquanto os cidadãos da Terra do Fogo dormiam pacificamente. Os Anbu enviados por Shikaku capturaram ou eliminaram todas as pessoas na Terra do Fogo que desempenharam um papel na instalação de espiões dentro de Konoha. Algumas dessas pessoas eram outros espiões dos mesmos países que tinham aconselhado os espiões antes de eles entrarem em Konoha. Todas essas pessoas foram capturadas pelos ninjas da Anbu. Suas memórias foram lidas na hora pelos ninjas do clã Yamanaka em seus esquadrões. Após anotar todas as informações, o membro especialista, que foi temporariamente adicionado à equipe, se transformaria neles e os personificaria, vivendo a vida de espião como se nada tivesse acontecido. O esquadrão Anbu restante começou a se mover de volta para a vila enquanto carregava seu prisioneiro junto com eles. Outros alvos dos ninjas da Anbu eram pessoas locais que ajudavam os inimigos em troca de certos favores. Cada um deles foi eliminado sem piedade. Quando o sol nasceu, quase toda a rede de espionagem de Kumo e Iva dentro da Terra do Fogo estava sendo controlada por Konoha. Hiruzen e Shikaku usariam as novas memórias obtidas para assumir o controle dela completamente. A rede de espionagem de Kiri foi temporariamente deixada como estava, já que eles só conseguiram capturar 2 de seus espiões. Então Hiruzen e Shikaku decidiram focar em Kumo e Iva primeiro. No entanto, essas ações não atraíram nenhuma atenção devido à furtividade com que as missões foram realizadas. O que atraiu a atenção foi que várias pessoas desapareceram durante a noite, incluindo alguns membros da família do Daime do Fogo. Como resultado, dezenas de missões foram emitidas para Konoha em poucas horas. O passo 3 do plano de Hiruzen foi um sucesso retumbante. Em circunstâncias normais, teria sido difícil ter tal nível de sucesso em um exercício de limpeza de espiões. No entanto, devido às informações que Hiruzen espalhou sobre Fujin, Iva e Como ficaram desesperados para confirmar se as informações eram precisas ou não. Sabendo da gravidade da situação, eles decidiram desconsiderar os custos para obter mais informações sobre a luta de Fujin e Orochimaru. Como resultado, eles forneceram a Hiruzen uma abertura que foi implacavelmente explorada por Hiruzen. Enquanto Hiruzen estava limpando sua casa, Onoki, Mei e Yagura receberam as mensagens enviadas por seus espiões. Exceto por Yagura, os restantes começaram a lê-las imediatamente com alguns de seus assessores próximos por perto. No escritório do Raikage, havia 8 pergaminhos em sua mesa. Rapidamente os abriu um por um e examinou cada um deles. De pé ao lado dele, Mabui olhou para os pergaminhos também. Como Hiruzen pretendia usar essa oportunidade para aumentar a reputação de Fujin, ele não mudou muito as informações nos pergaminhos. Se alguma coisa, ele exagerou a quantidade de destruição que foi causada na batalha. Quando eles terminaram de ler o primeiro pergaminho, a expressão já tornou-se sombria. Ele disse: parece que Fujin e Orochimaru entraram em conflito com certeza durante os exames Chunin. Muitas informações ainda estão faltando e as coisas podem não ter acontecido como Okage propagou. Mas é seguro dizer que Fujin pelo menos segurou Orochimaru até que ele recebesse reforços. Mabui concordou e disse: sim, a ameaça dele é muito maior do que imaginamos originalmente. Assentiu e passou pelos próximos pergaminhos. As informações nos primeiros 5 pergaminhos eram bem parecidas, com diferenças mínimas entre elas para não levantar suspeitas. Mencionava o estado do campo de batalha, alguns dos rumores se espalhando e alguns detalhes do segundo confronto de Fujin contra Orochimaru com pequenas variações. Abriu o 6º pergaminho e começou a ler. Imediatamente, os olhos de Ai e Mabui se arregalaram em choque. Assim como os 5 pergaminhos anteriores, ele também continha informações sobre o campo de batalha e o segundo confronto. No entanto, ele tinha informações adicionais.
uma informação que chocou a Imabui. O pergaminho dizia que o espião ouviu mais detalhes de seu amigo Hyuga, que estava perto do local da luta e confirmou que Fujin realmente lutou contra Orochimaru sozinho e infligiu ferimentos terríveis nele. Mabui murmurou em choque. Quase metade do corpo de Orochimaru foi destruído quando ele escapou, e Fujin também destruiu sua premiada espada de Kusanagi. Assim como o escritório do Raikage, o escritório do Tsuchikage também ficou atordoado. Entre os 5 pergaminhos que receberam, uma tinha a mesma informação chocante. Kitsushi murmurou em descrença. Ele cresceu a esse ponto? Onoki franziu a testa e disse: é tarde demais. Não podemos mais matá-lo com nenhuma dessas estratégias. Retirem nossos ninjas. Rotule-o como fuja ao avistar. A menos que eu, Roshi ou você estejamos presentes, os ninjas de Iva não devem se envolver em combate contra ele. A menos que você tenha muito apoio, você também não deve lutar com ele, Kitsushi. Kitsushi assentiu. Ele não tinha queixas. Ele apenas lamentava o fato de não ter conseguido matar Fujin quando quase conseguiu prendê-lo. No entanto, não havia nada que ele pudesse fazer agora. Se tentasse prendê-lo da mesma forma mais uma vez, ele teria sorte de sair ileso. No acampamento Mizukage, Yagura não prestou atenção às notícias. No entanto, seus subordinados prestaram muita atenção a elas. Dizer que eles estavam chocados era um eufemismo. Ao mesmo tempo, todos eles estavam bravos com o fato de que aquele que matou tantos de seus companheiros havia chegado a esse estágio. Assim como Onoki, eles criaram vários planos para lidar com o espadachim espectral depois que eles reprimiram a rebelião. No entanto, agora eles estavam aliviados que Fujin não estava mais ativo ao redor da Terra da Água. No acampamento rebelde, Ao disse: não pensei que aquele garoto se tornaria alguém tão forte em poucos anos. Mei sorriu sedutoramente e murmurou: sim, ele se tornou um homem e tanto. Ao assentiu e acrescentou: foi uma boa coisa não termos lutado naquela ocasião. Nossa campanha inteira poderia ter descarrilado se alguém como ele tivesse nos perseguido. Mei concordou e disse: mais importante, nós já estabelecemos um bom relacionamento com ele. Quando a guerra civil acabar, nós devemos melhorar nossas relações com Konoha. Isso vai impedir Komogakure de fazer qualquer movimento repentino quando estivermos fracos. No escritório de Hiruzen, Shikaku disse: eles já devem ter recebido os pergaminhos. E começamos o processo de eliminação e tomada da rede de espionagem restante de Komogakure e Iwagakure. Hiruzen assentiu e disse: sim, é hora de começar a se preparar para o próximo movimento. Shikaku suspirou cansado e perguntou: sim, devo preparar planos para eliminar toda a rede de espionagem de Iva e Kumo? Um sorriso misterioso apareceu no rosto de Hiruzen quando ele disse: não exatamente. Tanto Shikaku quanto Águia, as únicas 2 pessoas na sala além de Hiruzen e seus guardas, ficaram surpresos. Shikaku perguntou: o que você quer dizer? Hiruzen disse: uma semana depois, enviaremos alguns pergaminhos para Komogakure mais uma vez. Eles dirão que Fujin deixou Konoha e está se movendo em direção à Terra das Águas Quentes. Os olhos de Shikaku e Águia se arregalaram em choque. Shikaku imediatamente murmurou para enviar tal mensagem a eles. Conhecendo Raikage, ele iria querer eliminar Fujin e poderia enviar Darui junto com vários Junins de elite e Junins para matar Fujin. Você quer matar Daru? Não. Os olhos de Shikaku se arregalaram quando ele de repente percebeu algo. Ele disse: não, Fujin é forte demais para Daru e outros garantirem sua morte. Se o Raikage soubesse que Fujin estava na Terra das Águas Quentes, ele próprio faria um movimento. Você está planejando matar o 4º Raikage? Shikaku ficou chocado com o que percebeu. Ele olhou para Hiruzen incrédulo e pensou: matar o Raikage? Difícil. Extremamente difícil. Ele é, sem dúvida, o ninja mais rápido vivo e sua defesa é muito boa. No entanto, se há um ninja que poderia matá-lo, seria... Capítulo 659. No entanto, se há um ninja que poderia matar o Raikage, seria... Olhando para Hiruzen, Shikaku relembrou seus dias gloriosos. Em seu auge, Hiruzen era tão devastador no campo de batalha que recebeu o mesmo apelido do primeiro Hokage e foi chamado de Deus Shinobi. Receber tal título enquanto vivia na mesma era que o 3º Raikage, o 3º Tsuchikage, Anzo e vários outros Shinobi formidáveis mostrou quão forte Hiruzen era. Embora a força de Hiruzen tivesse diminuído com a idade, não havia dúvida sobre suas habilidades e capacidades. Shikaku não pôde deixar de pensar: se o Lord Hokage estiver falando sério e montarmos a armadilha perfeita, poderemos nos livrar do 4º Raikage. No entanto, o Lord Hokage ainda pode fazer isso sem se machucar? Se ele se machucasse gravemente, seria um golpe enorme para Konoha durante esses tempos tumultuados. Sem mencionar que se não conseguirmos matar o Raikage e deixá-lo escapar, Konoha pode ter que entrar em guerra contra Komogakure. É muito arriscado. Antes que os pensamentos de Shikaku divagassem mais, Hiruzen disse: matar o 4º Raikage. Não, isso é muito arriscado e muito problemático. Uma batalha contra alguém como ele não pode ser escondida dos outros. E diferente de Tsunagakure e Kirigakure, a liderança máxima em Komogakure é muito estável e unida. Mesmo se o matarmos, Komogakure se reorganizaria rapidamente sob Darui ou Killer Bee e eles lançariam uma guerra contra nós por matar o 4º Raikage. Independentemente de como essa guerra possa ocorrer, não é algo de que precisamos neste momento. Hiruzen pegou o mapa de Komogakure e o colocou sobre sua mesa. Shikaku e Águia imediatamente olharam para ele e notaram 10 lugares que estavam marcados. Shikaku murmurou: então é esse seu alvo. Olhando para os 10 lugares marcados, Águia murmurou: depois que espalhamos rumores na Terra do Relâmpago para diminuir o moral de seus cidadãos, Komogakure criou 10 bases em lugares estratégicos dentro da Terra do Relâmpago. 100 ninjas com pelo menos a classificação Chunin estão posicionados em cada uma dessas bases a qualquer momento. Essas bases tornam muito difícil e arriscado para nossos Zambu operarem dentro da Terra do Relâmpago, pois eles podem reagir em 1 ou 2 horas.
Dito isso, enquanto a razão oficial para criar as bases era eliminar rapidamente qualquer ninja estrangeiro ou desonesto em seu território, a razão real era preparar seus ninjas para a próxima guerra. Todos estacionados lá treinam como se uma guerra estivesse no horizonte. Você quer eliminar uma dessas bases? Hiruzen respondeu, não apenas um, mas tantos quanto pudermos. Claro, todos dentro das bases destruídas também serão mortos. Águia e Shikaku analisaram rapidamente as palavras de Hiruzen. Depois de um minuto, Águia perguntou, isso é sensato? Ao assumir a rede de espionagem de Iwagakure e Komogakure, há muito que poderíamos fazer. Poderíamos causar-lhes tanta dor que eles se arrependeriam de enviar espiões para Konoha. Seu plano faria exatamente isso com Komogakure. No entanto, este é um bom momento? Orochimaru está rondando nossa vila e Tsunagakure provavelmente está planejando nos apunhalar pelas costas. Em tal situação, antagonizar duas vilas que são iguais a nós em força não é uma boa ideia. Se eles se ofenderem e fizerem um movimento depois que lidarmos com Orochimaru e Tsunagakure, poderemos estar em uma posição muito difícil. Hiruzen assentiu e disse, sim, se antagonizarmos os dois, então estaremos em uma posição difícil. É por isso que só miraremos em Komogakure. Quanto a Iwagakure, nos contentaremos em desmantelar sua rede de espionagem em nossos países vizinhos e fazer com que as aldeias menores odeiem Iwagakure ainda mais. Onoki não fará um movimento contra nós apenas por esse motivo. Mesmo que ele queira, ele precisará considerar todas as aldeias menores entre nós que se aliariam a nós imediatamente. Quanto a Komogakure, faremos um grande estrago em sua preparação para a guerra se pudermos eliminar apenas metade das bases. No mínimo, eles não tentarão começar uma guerra nos próximos 2 ou 3 anos, a menos que de alguma forma fiquemos muito fracos. No entanto, eles fariam isso independentemente de fazermos um movimento ou não. Hiruzen parou por um momento antes de continuar, se possível. Eu gostaria de ter esperado até que suportássemos o esquema de Orochimaru e Tsunagakure antes de fazer um movimento contra qualquer um deles. Infelizmente, eles logo perceberão que seus espiões foram comprometidos e perderemos a oportunidade que temos agora. Isso seria uma pena. Shikaku e Águia assentiram, concordando com seu líder. A expressão de Hiruzen ficou séria enquanto ele instruía Shikaku. Analise todas as informações que temos e tome conta da rede de espionagem de Kumo e Iva na Terra do Fogo até esta noite. Analise seus arranjos em países vizinhos e faça planos para eliminar a rede de espionagem de Komogakure e Iwagakure dos países menores. Uma vez feito isso, comece a fazer planos para atrair o Raikage e a Killer Bee para a Terra da Água Quente. Shikaku perguntou surpreso, Killer Bee também? Isso pode ser difícil de fazer. Hiruzen respondeu, não será. Komogakure deve saber que Fujin tem uma invocação voadora. Nem mesmo o quarto Raikage sozinho seria capaz de matá-lo se Fujin conseguisse voar nos céus. Então, ele levará seu irmão junto com ele se quiser matar Fujin para sempre. Quando eles estiverem lá, Fujin fará um movimento contra essas bases uma por uma. Crie uma rota adequada para ele tomar para que ele possa eliminar o maior número de bases antes que o Raikage e o Killer Bee possam retornar à Terra do Relâmpago. Foque no anonimato, pois não levaremos o crédito por suas mortes. Mesmo que Como suspeite que somos nós e tenha quase certeza, não daremos a eles nenhuma evidência. Shikaku assentiu e disse, eu vou fazer isso. Compreendendo a importância da situação, Shikaku não ousou ser preguiçoso ou reclamar sobre como não estava dormindo. Hiruzen virou seu olhar para a Águia e instruiu, prepare pelo menos mais 50 esquadrões Anbu em uma semana. Vocês liderarão a missão para eliminar a rede de espionagem de Iwagakure e Komogakure. Águia também assentiu e disse, vou direto ao assunto. Tanto Shikaku quanto Águia deixaram o escritório de Hiruzen e começaram a se preparar imediatamente. Hiruzen pegou seu cachimbo e se levantou da cadeira. Ele olhou para os rostos de pedra do Hokage e pensou, se eu tiver que usar o selo consumidor do demônio morto para parar meu discípulo traidor e me juntar a vocês três, pelo menos garantirei que Konoha tenha um espaço para respirar de alguns anos, no mínimo. Esse tempo será suficiente para Jiraiya estabilizar seu governo e para Fujin se tornar ainda mais formidável. Devido ao seu encontro com Orochimaru, Kakashi começou a treinar seriamente mais uma vez. Quanto a Gai, ele nunca para de treinar. Mesmo que eu tenha que me sacrificar em um mês, a vila ainda estará mais forte quando a próxima grande guerra chegar. No escritório do Raikage, Mabui e a examinaram todos os 7 pergaminhos. Mabui murmurou, então o que o Hokage disse era verdade. No entanto, há uma coisa que não faz sentido. Se Orochimaru estava tão ferido, como ele retornou ileso para Konoha em 5 dias? A disse, você está esquecendo da habilidade dele de curar. Orochimaru é um sujeito muito problemático. Embora derrotá-lo não seja difícil, matá-lo será um desafio até para mim. Não há erro nessa informação. A expressão de Mabui tornou-se sombria quando ela disse, se tudo for verdade, então Suzuki Fujin é uma ameaça muito maior do que imaginávamos anteriormente. Na verdade, ele pode estar no mesmo nível do quarto Hokage. As palavras de Mabui fizeram-a se lembrar de sua luta contra Minato. Ele balançou a cabeça e disse, não, ele ainda não pode ser comparado ao quarto Hokage. No entanto, ele ainda tem apenas 16 anos. Se não pudermos matá-lo agora, então provavelmente nunca teremos outra chance. Mabui assentiu e perguntou, devemos enviar uma ordem aos nossos espiões para ficarem de olho nos movimentos dele? Antes mesmo que a pudesse responder, uma carranca apareceu no rosto de Mabui quando ela disse, no entanto, nossos espiões têm estado muito ativos recentemente. Se dermos mais ordens a eles, eles podem ser comprometidos. A assentiu e disse, está certo. Não precisamos enviar mais mensagens para eles.
Eles devem estar cientes da importância deste assunto e devem fazer tudo o que podem, mesmo sem nossas ordens. Só precisamos estar prontos para agir quando chegar a hora. Mabui assentiu. Ela e a discutiram algumas estratégias para lidar com Fujin, sem saber que Hiruzen já estava tramando contra toda a Komogakure. Quanto àquele que estava prestes a ser a isca e também o carrasco, ele estava com Naruto na margem do rio. Fujin olhou para Naruto e perguntou, animado para aprender como turbinar seus jutsus? Capítulo 660. Claro que sim. Acredite. Naruto exclamou animadamente. Fujin riu e respondeu, deixe-me ver se você ainda ficaria animado depois de algumas horas. O sorriso de Naruto desapareceu imediatamente quando ele pensou, estou com um mau pressentimento. Nada de bom acontece quando ele ri assim. Fujin disse, vamos começar. Primeiro, use o jutsu ruptura infinita como você faz normalmente. Naruto assentiu e entrelaçou os selos de mão enquanto gritava, liberação de vento, jutsu de ruptura infinita. Ele preparou o jutsu e soprou ventos intensos ao longo do rio. Tudo no chão ao longo do caminho foi levado por algumas dezenas de metros. O fluxo de água no rio também se tornou mais rápido. 1 minuto depois, tudo se acalmou. Fujin disse, ótimo. Agora observe com cuidado. Fujin teceu os selos de mão apenas para dar a Naruto uma ideia melhor enquanto dizia, como você acabou de ver, você preparou o jutsu e o expirou imediatamente, certo? Naruto assentiu. Fujin continuou, para sobrecarregar, você deve segurar o jutsu por mais alguns momentos e infundir mais chakra nele. Tente derramar o máximo de chakra que puder enquanto ainda mantém a forma do jutsu. Quando sentir que não consegue mais segurar, expire. Fujin respirou fundo, sugando muito ar. Naruto observou que Fujin não exalou imediatamente após completar seus selos de mão. Em vez disso, ele reuniu chakra por alguns segundos antes de exalar o jutsu. Os ventos que Fujin exalou deixaram várias cicatrizes no chão por mais de 50 metros. A água no rio correu para frente como se uma represa tivesse rompido. No entanto, a água atrás permaneceu imóvel, fazendo o rio parecer estéril por mais de 100 metros. Os olhos de Naruto se arregalaram enquanto ele pensava, cara. Não importa quantas vezes eu veja, sempre parece ainda mais legal do que a vez anterior. Ele saiu de seus pensamentos quando Fujin disse, embora seja muito mais forte do que um jutsu normal de ruptura infinita, ele tem a desvantagem de precisar de mais tempo. Esteja ciente disso, caso contrário, seu inimigo pode matá-lo enquanto você estiver sobrecarregando seu jutsu. É melhor usar clones das sombras para manter seu inimigo ocupado enquanto você sobrecarrega seu jutsu. Se quiser, você pode fazer seus clones segurarem o inimigo e atingirem o inimigo e seus clones com o jutsu supercarregado. Você entendeu, Naruto? Naruto imediatamente assentiu. Fujin sorriu e disse, ótimo. Tente agora. Naruto rapidamente teceu os selos de mão e seguiu as instruções de Fujin. Ele só conseguiu manter sua forma por uma fração de segundo antes de exalar o jutsu. Respirando fundo, ele disse, isso pareceu muito mais fácil quando eu estava vendo você fazendo isso. Eu mal consegui segurar o jutsu sem perder o controle sobre ele. A sobrancelha esquerda de Fujin se contraiu. Naruto conseguiu manter sua forma por menos de 1/10 de segundo. E a quantidade de chakra que ele fundiu no jutsu era apenas cerca de 0,01% do chakra que ele precisava para realmente criar o jutsu. Era uma quantidade minúscula de chakra. Fujin não pôde deixar de se perguntar, que combinação estranha. Como alguém pode ter potencial ilimitado e ainda ser tão sem talento ao mesmo tempo? Essa é a maneira da natureza de equilibrar as coisas? Percebendo que havia algo errado na expressão de Fujin, Naruto perguntou, o quê? Há algo errado? Fujin suspirou e disse, nada. Continue praticando. Naruto imediatamente começou a praticar o que Fujin demonstrou. Fujin encontrou um lugar para sentar enquanto pensava, não é de se admirar que ninguém pensasse muito nele quando ele era jovem. Se eu não tivesse o conhecimento do futuro, provavelmente não teria pensado muito nele também, embora considerando suas reservas de chakra. Eu ainda poderia ter tentado colocá-lo sob minha proteção e usado o truque do clone das sombras para fortalecê-lo se isso se adequasse aos meus planos. Vendo Naruto praticando, Fujin suspirou novamente e pensou, deixe isso. Ele é como o estoque que está tendo um desempenho terrível, mas certamente dará retornos de 100 vezes em alguns anos. Eu vou aguentar por alguns dias. Então eu vou deixar Jiraiya ignorar esse treinamento. Independentemente do seu talento, ele deve aprender com sucesso dentro de um mês, considerando que ele vai praticar dia e noite. Enquanto Fujin ignorava o treinamento de Naruto, as coisas continuavam se movendo no mundo ninja. Na superfície, tudo estava correndo bem. No entanto, nas sombras, Shikaku estava fazendo muitos movimentos. Conforme ordenado por Hiruzen, ele assumiu o controle da rede de espionagem de Kumo e Iva à noite. Ao mesmo tempo, ele fez planos para eliminar suas redes de espionagem nos países vizinhos. Quando o dia terminou, ele já havia criado uma rota de ataque para destruir as bases de Kumo e começou a criar um plano para atrair o Raikage e o Killer Bee. O mais assustador era que ninguém além de Hiruzen, Águia e os guardas Zambu estavam cientes de seus esquemas. Liberação de vento, jutsu de ruptura infinita. Naruto reuniu seu chakra e exalou ventos fortes ao longo do rio. Ele rapidamente se virou e gritou, você viu, Fujin? Consegui infundir mais chakra no jutsu. A sobrancelha esquerda de Fujin se contraiu mais uma vez e ele pensou, quase 2 dias e ele só conseguiu infundir cerca de 0,02% de seu chakra no jutsu, mas novamente não tenho certeza se posso culpá-lo completamente. Esse 0,02% normalmente serão 1% para a maioria dos outros genins de sua idade. Fujin caminhou em direção a Naruto e disse com um suspiro, não comemore. Você tem muito trabalho a fazer. Tente infundir pelo menos 1% do seu chakra no jutsu avanço infinito até a hora que as finais começarem. O humor de Naruto imediatamente desmoronou. Ele reclamou, ei, não diga assim. Fujin riu e disse, não se preocupe.
Aprender pela primeira vez leva um tempo. É ainda mais complicado para você devido à raposa dormindo dentro do seu corpo. Naruto ficou surpreso. Ele perguntou, você quer dizer que eu não consigo aprender rápido por causa da raposa de 9 caudas no meu corpo? Fujin respondeu, mais ou menos, mas não da maneira que você pensa. O selo do quarto Hokage é tal que permite que pequenas quantidades do chakra do 9 caudas fluam para sua rede de chakra. Naruto ficou surpreso ao saber disso. Ao mesmo tempo, ele estava um pouco assustado. Felizmente, Fujin explicou. Falando objetivamente, isso é uma coisa boa. Essa é uma das principais razões pelas quais suas reservas de chakra e resistência são muito maiores do que as de outros da sua idade. É também a razão pela qual seu corpo se cura rapidamente e porque você se recupera tão rapidamente da exaustão. Naruto exclamou, é uma coisa tão boa? Fujin assentiu e disse, embora eu não ache que a raposa esteja muito feliz com isso. Naruto estremeceu imaginando uma besta de 9 caudas furiosa. Ele murmurou, isso parece super assustador. Fujin riu e disse, não se preocupe. Ele não conseguirá quebrar o selo. Quanto à raiva dele, tente pensar em maneiras de acalmá-la e pacificar a raposa quando você ficar forte o suficiente para garantir que ela não possa matá-lo num piscar de olhos. Naruto ficou surpreso. Ele se perguntou, a raiva do 9 caudas pode ser pacificada? Até a besta dentro de Naruto ficou surpresa ao ouvir tais palavras. Fujin continuou de qualquer forma, embora seja uma coisa boa, também torna o controle do seu chakra muito mais difícil para você. É por isso que tais coisas são mais difíceis para você do que outras. Continue treinando duro pelo resto do mês. Naruto começou a assentir, mas parou no meio do caminho. Ele olhou para Fujin desconfiado e perguntou, por que você está dizendo isso como se não fosse continuar me treinando? Fujin riu e disse, é isso mesmo. Não estarei. Naruto imediatamente reclamou, ei, isso não é justo. Você prometeu me treinar o mês inteiro. Fujin riu novamente e disse, eu estava, mas outra pessoa estava mais interessada em te ensinar. Naruto perguntou confuso, o que você quer dizer? Quem está interessado em me ensinar? Fujin respondeu, um sujeito bem interessante. Normalmente eu não concordaria, mas ele pode lhe ensinar algumas coisas que seriam muito benéficas para você, o que eu infelizmente não posso. Também permitiria que você tornasse jutsus supercarregados ainda mais aterrorizantes. Naruto perguntou surpreso, algo que nem você pode me ensinar? Quem é ele? Fujin pegou uma kunai e entregou para Naruto enquanto dizia, esta kunai tem 10 selos explosivos inscritos nela. Jogue-a naquele arbusto e você verá quem ele é. Naruto olhou para o arbusto em confusão. Momentos depois, um homem de cabelos brancos apareceu e gritou, você quer me matar? Fujin riu enquanto Naruto olhava mais de perto para aquele cara. Seus olhos se arregalaram e ele apontou para ele enquanto gritava, ei, ele é aquele pervertido. As sobrancelhas de Jiraiya se contraíram enquanto Fujin mal conseguia controlar sua risada. Naruto olhou para Fujin e perguntou, por que você está deixando esse pervertido me treinar? Quem é ele? Antes que Fujin pudesse piorar a situação, Jiraiya mordeu o polegar e bateu a mão no chão, invocando um sapo abaixo dele. Ele disse em voz alta, boa pergunta. Eu sou o sábio eremita sagrado do Monte Myoboku, também conhecido como Sábio Sapo. Prazer em conhecê-lo.